Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as Sras. Presidentes das Comissões, a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado. A Sra. Ministra acaba de tecer um rasgado elogio aos 3 anos de política cultural deste Governo e o problema nem é a Sra. Ministra fazer de conta que não compreende que a sua nomeação, que o facto de estar aqui hoje a debater connosco um Orçamento de Estado, na elaboração do qual não foi tida nem achada, é a mais evidente prova do contrário do que acaba de afirmar. Portanto, o problema nem é esse. É parecer não compreender que, em nosso entender, o que se lhe exige durante os próximos escassos meses que terá como titular do cargo é, sobretudo, emendar, corrigir, dar o jeito possível a processos que, por inação, deriva ou atrapalhadas sucessivas, como veremos, penosamente se arrastam no seu Ministério. De tal modo que, como agora mais uma vez acontece, muitos deles saltam do Orçamento de Estado para o Orçamento de Estado. Curioso também é o agora é que vai ser, a quantidade de projetos novos que vão ser iniciados. Sra. Ministra, com todo o respeito, Vossa Excelência foi nomeada para este jogo já no período dos descontos. Em junho, na realidade, está a acabar a legislatura e eu penso que era bom termos, enfim, a noção disso. Sra. Ministra, na página da nota explicativa que enviou aos deputados, anuncia-se, cito, a redução do IVA nos espetáculos culturais de 13% para 6%. É isto que está escrito, como se a redução abrangesse o universo dos espetáculos culturais. Claro que já foi, entretanto, suficientemente denunciada esta habilidade, este embuste de anunciar-se uma coisa e depois ir-se ver ao Orçamento de Estado e estar lá outra. A Sra. Ministra hoje não tocou no assunto, embora no debate, na generalidade, admitisse alterações ao que está no Orçamento e, portanto, desde já, a questão é simples, Sra. Ministra, o Governo vai manter a proposta tal como está no Orçamento, vai alterá-la, se sim, em que termos? Sra. Ministra, apoio às artes, a Sra. Ministra acabou de falar do relatório do Grupo de Trabalho. Nós gostávamos que nos clarificasse qual a estratégia que tem para a estabilização do modelo de apoio depois destes 3 anos de atrapalhada e de respeito completo por todo um setor. A Sra. Ministra tem em cima da sua mesa de despacho, como já referiu, o relatório final do Grupo de Trabalho que foi nomeado para o efeito e que acaba de ser elaborado e já deve ter percebido a dimensão da empreitada. O que o relatório nos mostra é como se o processo aqui agora estivesse a começar. O que é normal, porque, em bom rigor, Sra. Ministra, só agora que o setor foi verdadeiramente envolvido no debate. O Sr. Ministro dizia, e o Sr. Secretário de Estado, que falaram muito com o setor. O setor respondia que, de facto, falaram muito, mas o Ministério ouvia pouco. E, portanto, verdadeiramente só agora é que foi envolvido no debate o setor e, portanto, a Sra. Ministra tem, neste momento, um relatório com propostas que não estão ainda consensualizadas. É curioso que já anuncie coisas novas, ainda com o que tem para resolver. Entidades que insistem que o modelo desenhado pelo Governo devia ser completamente reformulado e não apenas que não vai lá com aperfeiçoamentos. Um relatório final a refletir uma opinião dominante de que a Associação Nacional dos Municípios Portugueses não deve integrar as comissões de apreciação das candidaturas e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, por sua vez, a não se rever em qualquer posição nesse sentido. Portanto, em final de legislatura e em boa verdade, a Sra. Ministra, no que respeita ao modelo de enquadramento dos apoios do Estado à criação artística, a Sra. Ministra chega ao Ministério e encontra o processo na estaca zero. Sr. Ministro, antes dos anúncios que já começou a fazer, eu penso que o setor lhe agradeceria muito se conseguisse estabilizar, de facto, o modelo. E, portanto, é fundamental esclarecer, Sra. Ministra, com que prazos se compromete para a estabilização deste modelo, se vai alterar o Decreto-Lei, qual é o calendário para a alteração do Decreto-Lei em vigor? Obviamente que tem que ser alterado, senão não há estabilização do modelo. Que garantias nos dá de que nos próximos procedimentos concursais não assistiremos ao mesmo desnorte, à mesma falta de rumo, ao mesmo de respeito para com o setor das artes que recentemente caracterizou o processo? Sr. Ministro, falemos dos milhões para o apoio às artes. A Sra. Ministra, para explicar a grande evolução orçamental face ao passado, compara os milhões que promete para 2019, em ano eleitoral, com o investimento que teve lugar em 2015 e põe uma seta por ali acima. Sr. Ministra, por que razão não compara os milhões que promete para 2019 com o investimento de 2016? Eu penso que era mais interessante. Se formos ver o gráfico da página 16, da nota explicativa que nos enviou, percebe-se porquê. É que o investimento para o apoio às artes em 2015 foi de 13,7 milhões de euros. E o investimento de 2016 foi de 13,0 milhões. É verdade, quer dizer, o orçamento
do último ano do governo PSD-CDS para o apoio às artes, ao contrário do que dizem os mitos urbanos. Ó, Sr. Ministra, isto é factual, está na nota explicativa que nos enviou, página 16, gráfico em cima da página. Foi em 700 mil euros superior ao do primeiro Orçamento de Estado aprovado nesta legislatura por um governo do PS, com o apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. É ver a página 16, isto é factual, Sra. Ministra, e, portanto, acabava-se com esse mito urbano. E, portanto, a Sra. Ministra compreende que os milhões que anuncia em ano eleitoral nos comovam pouco. Aliás, em 2017 também se anunciou um aumento global de investimento relativamente ao Orçamento de 2016 e ficaram por executar 13 milhões. Depois, em 2018, também se anunciou um aumento relativamente ao Orçamento de 2017 e as estimativas do relatório do Orçamento de Estado, estimativas que também nos estão aqui explicadas na nota explicativa que a Sra. Ministra enviou aos deputados, mostram que não serão executados, pelas contas do Governo, cerca de 35,2 milhões. Nós já conhecemos isto, já conhecemos esta situação reiterada em vários ministérios de se anunciarem milhões e de se inscreverem milhões nos orçamentos de Estado e depois, pelas cativações que vão vendo pelo caminho ou por outras razões, ficar por executar, ficarem milhões por executar e, por isso, os teus ministros deste Governo têm muita dificuldade quando se quer comparar com executados e não com orçamentados. Ou seja, somando apenas o que estava globalmente orçamentado e não foi executado nestes 2 anos, Sra. Ministra, dá mais do dobro do montante que a Sra. Ministra agora anuncia para o apoio às artes em ano eleitoral. Sra. Ministra, gostava ainda de questionar sobre outra questão que a Sra. Ministra nos trouxe aqui e que é apresentada com pompa e circunstância no Orçamento de Estado como coisa nova para 2019, que é a prometida implementação do novo modelo de autonomia de gestão dos museus, a que aqui fez referência com ênfase. Sra. Ministra, a ver se agora é que é mesmo, entretanto, deriva neste processo e que convinha lembrar. Aqui em julho de 2016, o Governo está a falar na autonomia dos museus desde o início. Portanto, isto é curioso que vai ficando para o fim, até qualquer dia estarmos em junho e estarmos a ver o que é que se fez e não se fez. Aqui em junho de 2016, o Sr. Ministro de então anunciou que o processo começaria com um projeto piloto no Museu Nacional de Arte Antiga. Depois, o projeto piloto não avançava, o Sr. Ministro anunciou a criação do Instituto dos Museus e Monumentos. Depois, como nunca mais havia instituto, anunciou-se o tal novo regime jurídico de autonomia de gestão. Sra. Ministra, pergunto se confirma o calendário que foi anunciado, que é ser aprovado em Conselho de Ministros até ao fim deste ano, porque há sérias reservas a este processo. O mínimo que se diz sobre ele é que a suposta autonomia é escassa e a propalada descentralização não existe e, portanto, nós estamos com muitas preocupações relativamente a este processo e aguardamos os seus esclarecimentos, Sra. Ministra. Muito obrigado.